Extracampo, tudo o que acontece no mundo dos esportes. Análise, atualidade, entrevista, reportagem, debate, notícia e bastidores. Tudo para que não fique na reserva. Extracampo especial para você. Apresentação: Dirley Santos. Greve no futebol argentino. A luta de classes também entra em campo. Com o começo da fase de grupos da Libertadores nessa semana e a maior presença de clubes argentinos, ganhou dimensão a greve de jogadores que acontecia no país. Enquanto no Brasil se pulava o carnaval, na Argentina, os jogadores dos clubes de futebol realizaram a grande greve, se recusando a reiniciar o campeonato nacional. Organizados na Futebolistas Argentinos Agremiados, os hermanos já tinham encerrado o ano de 2016 avisando que não entrariam em campo para o reinício das competições nacionais, enquanto os atletas com os salários atrasados não recebessem. A rodada do fim de semana passada foi cancelada poucas horas antes do início previsto do primeiro jogo, na sexta-feira à noite. A crise econômica que vive o país vizinho atingiu em cheio os clubes locais, em especial os das divisões inferiores. Ainda mais depois que o presidente Maurício Macri decidiu encerrar o programa Futebol para Todos, que garantia aos clubes importantes cotas da TV. A dívida dos clubes com os jogadores, de acordo com os agremiados, é de 410 milhões de pesos, dos quais 260 milhões em salários. O restante em direitos de imagem, bichos e luvas. Só que a maior parte do dinheiro da rescisão deste contrato foi para os grandes clubes. Após muita enrolação e promessa dos cartolas, que lá como cá só fazem atrapalhado, os jogadores e o sindicato ameaçaram só entrar em campo quando o dinheiro estivesse em suas contas bancárias. De acordo com o jornal Clarim, na segunda-feira, os 144 clubes, incluindo as 4 divisões inferiores, profissionais e as amadoras, começaram a receber cerca de 350 milhões de pesos, repassados pela AFA, pela nova emissora de televisão, que transmitirá as segundas e terceiras divisões, e pela empresa que comprou o naming rights do campeonato argentino. Ainda de acordo com o Clarim, foi decisiva a pressão do Ministério do Trabalho, que pressionou o presidente Marcha, prometendo uma pesada multa e pressionando a figura jurídica dos agremiados, caso a greve não fosse encerrada. Após 79 dias desde o encerramento do torneio Clausura em 2016, a bola voltou a rolar nas canchas argentinas. No primeiro jogo oficial de 2017, o Vélez Sarsfield derrotou o Estudiantes por 3-2 pela 15ª rodada da competição. O futebol argentino se profissionalizou oficialmente em 1931 e desde esta época ocorreram paralisações no futebol do país que resultaram na formação do primeiro campeonato nacional profissional nesse mesmo ano. Em 1948, já com o futebol argentino vivendo um dos seus grandes auges na história, tendo grandes equipes, com destaque para La Máquina, o River Plate e a conquista de 5 dos 7 campeonatos sul-americanos de seleções, os jogadores de futebol profissional do país já haviam criado um sindicato para representar a categoria. Neste mesmo ano, uma série de insatisfações em relação ao cenário do futebol argentino fez com que boa parte dos atletas que atuavam no país profissional entrassem em greve. Neste mesmo ano, uma série de insatisfações em relação ao cenário do futebol argentino fez com que boa parte dos atletas que atuavam no país profissionalmente entrassem em greve. As reivindicações eram a criação de um seguro de previdência social para os jogadores, o repasse de parte da renda dos jogos para os atletas e contra o piso salarial, que era proposto pelo governo de Juan Domingos Perón. O movimento consistia em, após o apito inicial do jogo, todos ficarem 1 minuto em silêncio e sentados em campo como protesto, para só depois atuarem os 89 minutos restantes. Com o aprofundamento da crise, a greve foi deflagrada. E o campeonato argentino daquele ano se encerrou com muitas equipes atuando com seus jogadores reservas ou das categorias de base. Em maio do ano seguinte, a greve se encerrou e os jogadores alcançaram boa parte das reivindicações desejadas. Consequência desta greve foi a não participação da Argentina na Copa do Mundo de 1950, que aconteceu aqui no Brasil, onde era apontada como uma das principais favoritas. Além disso, houve a saída dos principais jogadores para a Colômbia, pois a Liga de Futebol colombiano não era reconhecida pela FIFA, e desta forma podia negociar com os atletas argentinos, que por causa da greve estavam impedidos de atuar por outras federações nacionais. Mas não só de greve de jogadores vive o futebol. Historicamente também é forte, desde o final do século XIX, a ligação do esporte com o movimento operário, através do apoio de suas associações e sindicatos, que contribuíram para que o mesmo caísse no gosto dos trabalhadores. Também não podemos deixar de citar o surgimento de clubes importantes, ligados a fábricas, como o Bangu, e categorias profissionais, haja visto a grande quantidade de times com nomes tipo Operário, Ferroviário, Comercial e etc. Para encerrar, não podemos deixar de falar da atuação política e sindical dos jogadores
brasileiros. Desde a postura contra a moral conservadora da época da ditadura, como por exemplo do jogador Afonsinho do Botafogo, que usava cabelo comprido e se recusava a fazer a barba para não se enquadrar nos padrões vigentes da época, passando pela famosa democracia corintiana de Sócrates, Vladimir, Casagrande e companhia, que apoiava o movimento pelas diretas já e o fim da ditadura militar, até o surgimento do Bom Senso Futebol Clube em 2013. Impulsionado por reconhecidos jogadores e ex-jogadores como Alex, Djalminha, Paulo André e construído a partir da união de atletas de diversos clubes do Brasil, o Bom Senso idealizava melhorias para o esporte no país. Entre suas principais reivindicações estava o ajuste do calendário anual do futebol nacional e o chamado fair play financeiro. Assim como os argentinos, em 1948, as primeiras iniciativas foram de, em diferentes rodadas, os atletas das equipes da Série A do Brasileirão ficarem sentados ou parados de braços cruzados no gramado por alguns segundos, para só depois iniciarem as partidas. Chegou-se inclusive a cogitar a realização de uma greve, algo que não ocorreu devido à forte pressão dos cartolas da CBF, federações e clubes, e diferenças com o próprio sindicato dos atletas, representante legal dos jogadores de futebol profissional. Atualmente, apesar dos cartórios da CBF e das federações, com suas inúmeras confusões e desmandos no futebol brasileiro, que tanto penaliza os atletas, o movimento de jogadores não tem mais a mesma mobilização. Será que falta bom senso ou organização política e sindical de fato ao futebol brasileiro?